Antes de lermos o texto, eu queria fazer algumas considerações para que os irmãos entendessem a grandeza desse texto que nós vamos ler, a grandeza do significado da ação que João registrou a respeito de Jesus nesse texto. Quem é Jesus? Jesus é o Deus que se fez carne. Jesus não é apenas aquele homem que morreu na cruz do Calvário. Jesus é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas e o juiz de todos os homens. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aí o versículo seguinte diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe se fez. Lá no começo do mundo, Cristo estava lá. Apenas com 3 anos e meio de ministério, os ensinamentos de Jesus transformaram o mundo. Sua influência alcançou a política, o direito, a educação, a economia, a filosofia, a psicologia, a história. Pelo poder de Jesus e em seu nome, muitas pessoas foram e são curadas, libertas, transformadas, salvas. Infelizmente, também em nome de Cristo, alguns tiveram mais atitudes por interesses egoístas, como foi, por exemplo, o romanismo com a Santa Inquisição e as cruzadas. Hoje, milhões de pessoas, como nós, estão reunidas em templos, casas, praças, teatros, salões de hotéis ou em casas para ouvirem o que ele ensinou e lhe oferecerem louvor, lhe oferecerem sua oferta de dinheiro mesmo, lhe oferecerem reverência e, sobretudo, lhe oferecerem obediência. Mais de 2000 anos depois, estamos nós aqui, falando de Jesus, cantando para Jesus, orando em nome de Jesus, negando os nossos egos, para que a vontade de Cristo prevaleça sobre nós. Mesmo sem nunca termos o visto com nossos olhos, mesmo sem nunca termos o ouvido, ou ouvido sua voz, ou tocado em suas mãos, mesmo sem nunca termos visto sua manjedoura, a sua cruz, ou a sua coroa de espinhos, mesmo sem nunca ter tocado nas vestes da ressurreição, ainda assim, lhe dedicamos toda a nossa vida. Cremos e o reconhecemos como nosso Senhor. Aguardamos a sua gloriosa vinda para buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Com toda essa grandeza, Jesus não agiu com prepotência ou orgulho. Ele se fez servo, é o Deus humilde, é aquele que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é maior do que você imagina. A história de Cristo, para quem o conhece, tem um significado profundo, que implica quem crê nessa história, quem crê nesse homem, entendendo que ele é Deus, o Salvador, se dobra diante dele, se dobra e diz: Senhor, não há ninguém como tu, só tu podes transformar a alma do homem, só tu podes dar a vida eterna, porque tu és Deus. Então, mesmo com toda esta grandeza, Jesus, quando esteve entre nós, ele tinha atitudes que você fica: não estou entendendo. Como Jesus, sendo o Criador, o sustentador e o juiz de todos os homens, amou aos homens dessa forma? Como? Como ele teve atos de humilhação? O Deus que se humilha? Como? O Deus que se humilha em forma de homem? O Deus que ama pecadores? Como? No texto que eu quero que os irmãos leiam agora comigo, João capítulo 13,
Jesus ele mostra a didática do amor humilde. João capítulo 13, nós vamos ler até o versículo 15. João capítulo 13, do 1 ao 15. Podemos ler, amém? Tem alguém mexendo nas páginas ainda? Eu vou esperar. Quero que todos leiam comigo. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. O Senhor tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. É extraordinário você entender quem é Jesus Cristo e depois fazer a leitura deste texto. Você enxerga Jesus como Criador, sustentador e juiz de todos os homens. Aí você entende claramente que Ele é. Depois você abre o Evangelho de João, passa as páginas para o capítulo 13 e vê Jesus, o Criador, sustentador e juiz de todos os homens, se levantar para lavar os pés de pecadores, na sua didática do amor humilde. O que Jesus nos ensina com essa atitude? Uma primeira lição, que está logo no início do texto, quando João registrou assim: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos ensina que devemos amar as pessoas perseverantemente. O amor de Jesus faz agudo contraste com o ódio de Satanás e até mesmo de Judas, o traidor. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Então, quando alguém diz assim: eu não lhe amo mais, aí há uma contradição de termos aí: eu não lhe amo mais. Ou você não entende o que é o amor, ou você nunca amou. Mas por que, pastor? Porque o amor jamais acaba. Foi o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 13. Você pode até dizer assim: eu não gosto de você como antes,
Mas amar não. Amar é atitude, amar é ação. Amar você ama até o inimigo. É uma das ordens de Jesus. Amar os que nos perseguem, orar por essas pessoas. Então, amar é perseverar. Amar é ter paciência. E quando nós olhamos para a relação de Jesus com os discípulos ali, nós entendemos isso, como Jesus foi paciente com eles. Com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegaram lá na cidade, a cidade não queria receber a Cristo. Senhor, o Senhor quer que a gente peça que caia fogo do céu para destruir essa cidade? Não, eu não vim para isso. Vim para salvar as pessoas. A paciência de Cristo para discipular os seus discípulos. Mas por quê? Porque Jesus amava. E amou até o fim. E amou até o fim de sua missão. E foi fiel a Deus, e amou a Deus, e amou aos seus até a morte, e morte de cruz. O amor é perseverante. Jesus amou perseverantemente os seus discípulos. Amou e amou os discípulos até o fim. O amor é paciente, é o que Jesus nos ensina. Olha, para conviver em uma igreja, tem que ser paciente. Porque a igreja é a comunhão de pecadores resgatados por Jesus. Eu me lembrei agora de um pastor que ele fez a seguinte ilustração, viu, pastorzão, Alaná? Esse pastor disse assim, olha, a igreja é como a arca de Noé. Aí eu disse, como assim? Então tem todo tipo de bicho. Ele disse assim, eu disse, que é isso, pastor? Não, mas entenda, mas a igreja não é como a arca, não é só nesse sentido, não. Pense em Noé no dilúvio. Aquela arca, eu imagino que era quente, fedia, era um lugar difícil, escuro, mas diante do dilúvio, era o melhor lugar para se estar. Nós vivemos em um mundo imerso em um mar de pecados. A igreja é o lugar mais seguro para se estar. Cadê os pais que apresentaram a criança aqui? Como é o nome da criança que eu esqueci? Miguel. Cadê os pais de Miguel? Pronto, está ali, olha. Coloque Miguel dentro da arca. Deixe Miguel crescer aqui. Aqui é o lugar mais seguro para Miguel. As amizades, os ensinamentos. O povo de Deus, a comunhão do povo de Deus, é o melhor lugar para se estar nesse mundo. Amém? Eu gosto de dizer assim, ó, menino criado em igreja é diferente. Menino criado em igreja, menino criado em igreja, entenda, é menino que vem para a escola dominical, e vai para a sala dos juniores, vem para a reunião dos adolescentes, é menino que aprende a ler desde cedo, porque vê o pai lendo a Bíblia, é menino que aprende a prestar atenção no culto. E me lembrei agora, pastor Laná, que uma vez uma irmã chegou, meus meninos, graças a Deus, nunca me deram trabalho, não. Não me deram trabalho porque eu trabalhei, junto a eles. Aí, quietinhos, com a Bíblia na mão, porque eu não deixava levar brinquedo, negócio de papel para pintar durante o culto. Não, ainda não. Desde cedinho, não, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia não disse que tem que ensinar. Aí uma irmã disse assim, pastor, eu admiro muito seus meninos. Quando criança tem uma índole boa, né? É muito interessante. Não, irmã, não tem índole boa, não. Aqui foi eu e a mãe dele. Aqui foi explicando antes de sair de casa como é que se deve comportar na igreja. Aqui é ensino da palavra, princípio de Deus na cabeça dela, inculcar a palavra de Deus na cabeça deles. A criança nasce com o coração estulto, a vara da disciplina o corrigirá, né? Mas conversando, enfim. A igreja é o melhor lugar para se estar. Então, persevere aqui, viu? Aprenda a amar aqui. Você aprende a amar aqui. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Não cabe pessoas perfeitas em uma igreja. É um grupo de pessoas que estão a cada dia querendo o melhor para Deus, querendo ser melhores para Deus. Amém? E aqui você vai aprender como Jesus a amar perseverantemente.
Outra lição que nós aprendemos aqui, o texto diz que Jesus sabia que aquela hora, que a hora do seu sofrimento, que a hora do seu sacrifício, que a hora dele suar sangue, que a hora dele ser cuspido, a hora dele ser humilhado, a hora de darem pancadas com caniça em sua cabeça, de colocarem uma coroa de espinhos em seu crânio, a hora de perfurarem suas mãos e seus pés, a hora estava chegando. Ele sabia que ia sofrer, ele sabia o que estava o aguardando. No entanto, o sofrimento de Jesus, esse texto nos ensina que o sofrimento de Jesus não serviu de justificativa para tratar mal as pessoas. Jesus estava prestes a sofrer as maiores angústias sofridas por um homem. O que é que ele nos ensina? Ele diz, com suas atitudes, não desconte suas dores nas outras pessoas. Isso fará mal a elas, mas principalmente a você. Jesus poderia pegar ali o pé de Judas, já pensou lavar o pé do traidor? Ah, Jesus, estou lavando com mais força, me dê uma pedra sabão aí, para tirar, como é que chama? Os rachão dos pés, né? O rachão? Alexandria é rachão, aqui é rachão também. Não, e Judas, daqui a pouco vai me vender por umas moedas. Não, amou até a Judas, foi humilde até com Judas. A Bíblia nos exorta a levar as cargas uns dos outros, a suportar uns aos outros em amor. A Bíblia nos exorta a andar a segunda milha. A Bíblia, pelo exemplo de Jesus, diz que nós devemos lavar os pés, inclusive do traidor. Humildade. Como discípulos de Jesus, nós devemos, assim como Jesus, demonstrar espírito de serviço e humildade. Os irmãos entendam a atitude de Cristo. Naquele período, não existiam ruas calçadas. Tinha as vias romanas, mas não era toda a cidade. Não existia tênis fechado. Vocês andavam de sandálias. O clima semiárido, poeira. As pessoas viviam com os pés sujos e quentes devido à temperatura. Quando alguém que a pessoa que o recebia considerava importante, o que é que acontecia? Ou ele pedia a um servo para tirar as sandálias daquela pessoa, trazer uma bacia, lavar os pés da pessoa para ficarem limpos e também para dar o alívio. Não sei se você já fez isso quando chegou em casa, pegando fogo, seus pés, aí você descalça, coloca os pés dentro de uma bacia. Oh, coisa boa. Já fez isso? Já? Faça isso depois para entender. Era uma cultura, na época, um hábito. Jesus, ele, o Senhor e o Mestre, tira, se despe da roupa de cima, coloca uma toalha nos ombros, pega uma bacia e vai lavando os pés de seus discípulos, um por um, sem dizer sequer uma palavra. Quando eu estava lendo esse texto, eu tentei viajar no tempo e me imaginar ali perto de Cristo, e Ele lavando meus pés. Aí eu pensei assim, olha, o que é que eu faria? Qual sentimento eu teria se o Mestre Jesus, o Senhor, lavasse meus pés? Imagina isso. Jesus lavando seus pés. Talvez você pensaria assim, meu Deus, Ele sabe quem eu sou. Meu Deus, Ele sabe o que eu tenho feito. Ele conhece os meus pecados. E ainda assim, Ele está me servindo.
e ainda assim ele assume a postura de escravo para me dar honra. Olha, a honra de teus pés lavados pelo Mestre. A honra de teus pés lavados pelo seu Senhor. Jesus ensina espírito de serviço e humildade. Jesus ensina a tirar a poeira dos pés dos outros, aliviar a temperatura dos problemas, fazer os outros descansar. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A essência do cristianismo, fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Amar os outros como a si mesmo. Por quê? Porque Deus, por exemplo, por que Deus nos faz prosperar? Porque alguns de nós, não todos, mas porque alguns de nós prosperam mais que os outros. Qual é a intenção de Deus em conceder riquezas mais a alguns do que a outros? Paulo diz que Deus faz isso para que aquele que prospere tenha com o que acudir ao necessitado. Deus lhe dá a toalha, a água e a bacia, não só para você descansar seus pés, mas para você fazer outros descansarem. Os irmãos entendem isso, amém? E aquilo que Deus lhe der, aprenda a repartir com os outros. Aprenda a repartir com o reino de Deus. Aprenda. Traz felicidade isso. Outra lição. Precisamos acreditar que as pessoas podem compreender, podem amadurecer, podem compreender a vida, podem amadurecer ao longo do tempo. Pedro, olha, Jesus foi muito paciente com Pedro. Cabra ruim. Pedro viu a pesca maravilhosa. Lança as redes do outro lado, Pedro. Pesquei nada, mas o Senhor está mandando a pesca maravilhosa. Aí ele fica aqui espantado, chega aos pés de Cristo e diz: Senhor, saia de perto de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. De agora em diante vou fazer de você o quê? Pescador de homens. Aí Pedro anda sobre o mar. Pedro vê Jesus expulsar demônios. Pedro vê Jesus fazer o cego ver, o coxo andar, o surdo falar, ouvir. Tudo, viu tudo. Pedro foi aquele que, quando viu Jesus mandar o vento e o mar se acalmar, ele disse: meu Deus, quem é este que até os ventos, o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Estava lá Pedro, viu tudo. Jesus é preso, Pedro corre, fica ali por perto. Esse aqui era um discípulo dele. Não, eu nunca o conheci. Não foi você que andou sobre o mar, não foi você que viu a pesca maravilhosa, viu Jesus fazer o mar, o lago se acalmar, os ventos se aquietarem. Não foi você? Não, eu não. Você fala como eles. Não, você está enganado. Chega nesse momento, Jesus vai lavar os pés de Pedro. Os meus pés o Senhor nunca lavarás. Se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Então me dê logo um banho. O que eu faço agora, Pedro, compreendê-lo-ás depois. Precisamos acreditar que as pessoas podem amadurecer ao longo do tempo. Amém? Tenham paciência. Tenham paciência.
Tenham paciência com aquele adolescente. O adolescente é aquele ali que é um adulto, mas ainda vive como adolescente, sabe? Mas, Senhor Jesus, pastor, tem alguns casos que parece que não funciona, não. Tenha calma. Paciência. Deus muda qualquer pessoa. Creia, invista tempo em oração. Invista tempo em leitura da palavra, ensinamento da palavra. Uma quinta lição. Não precisamos expor em público as falhas das pessoas, fazendo-as passar vergonha. Digamos a verdade em amor. Porque Jesus poderia naquele momento dizer, olha, Judas, estou lavando seus pés, mas você é um canalha. Você é um covarde. Você vai me trair. Você vai vender o filho do homem. Cabra safado. Se eu tivesse uma peixeira aqui agora, ele não fez isso, né? Não fez isso. Ele não expôs aquele momento. João, reclinado ali, seu de Cristo, perguntou, Senhor, quem é? É aquele que molha o bocado de pão no vinho comigo, ó. É Judas. Ele não tocou trombeta para dizer, esse é o traidor. Quando Judas foi entregar ele no Getsemane, ali, né? Dá um beijo no rosto de Cristo, Jesus sussurra, com um beijo traz o Filho do Homem. Isso fez lembrar uma história de um professor, um rabino que contou essa história, né? Ele disse que estava no aeroporto, aí encontrou um jovem muito animado, professor, o senhor lembra de mim? E ele disse, desculpe, mas não, por sua causa eu decidi ser professor, por sua causa. Aí ele disse, desculpe, mas eu não lembro de você. Olha, depois eu vou lembrar o senhor, eu era uma criança pobre, e nós tínhamos uma turma de 15 alunos, e o meu sonho era ter um relógio com braceleta prateada. E um colega meu recebeu do pai esse presente. E eu fiquei com tanta inveja daquele relógio, que no dia em que aquele menino foi mostrar o relógio e tirou do pulso, eu peguei o relógio e coloquei dentro da minha mochila. No final da aula, ele procurou o relógio, chegou para o senhor e disse, professor, roubaram o meu relógio. O relógio que meu pai me deu. E o senhor perguntou, quem foi que tirou? E ninguém disse nada. Aí o senhor pediu que todo mundo, antes de ir embora, pegasse as mochilas, se encostasse na parede, em fila, com os olhos fechados, fechassem os olhos, encostassem a mochila e abrisse a mochila e deixasse todas as mochilas abertas. E o senhor encontrou aquele relógio, devolveu ao aluno e nunca me procurou para dizer nada. O senhor foi tão bom para comigo que o senhor nunca me disse nada. Por quê? O senhor nunca me disse nada. Aí o professor disse, é porque eu também estava com os olhos fechados. É porque também eu fechei os olhos. Quando vocês foram colocar cada mochila, eu fiquei de costas com os olhos fechados, porque eu não quis saber quem fez. Os irmãos entendem o final dessa história? A lição dessa história? De você não tocar a trombeta para o pecado dos outros, de ter misericórdia e compaixão? Quando alguém confessar um erro a você, você não tocar a trombeta, amar a pessoa, porque as pessoas mudam. Por fim, tem muitas lições, mas eu quero terminar com essa. Felizes são os humildes. Jesus disse assim, ora, eu dei esse exemplo para que vocês sigam. E Jesus diz, ora, se sabeis estas coisas,
bem-aventurados sois, se as praticardes. A felicidade mora no coração de gente humilde. É só observar e aprender com o fim dos arrogantes. Só observar o fim dos arrogantes. Não imite os arrogantes. A felicidade mora com gente humilde. A felicidade mora para quem segue o exemplo de serviço e humildade de Cristo. Para quem dedica tempo, para quem oferta, para quem serve a Deus. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos faça seguir os mesmos passos do amor humilde de Jesus Cristo.